nunca decidas nada sem pelo menos perguntar a 5 pessoas. Garante que tens perspectivas diferentes sobre o problema que tens que decidir e depois tomas a decisão com mais consciência. Olha, acabou os Santos, não é? Pelo menos em Lisboa. Exato. Vamos só ter o Santo António. Exato. O We Run This City regressa no 28º podcast e hoje temos uma convidada connosco, Rita Maria Nunes, não é? Rita, tens um projeto muito interessante que eu estive a pesquisar e gostava de conhecer um bocadinho mais, saber o que é que andas a fazer e o que é que tens para nos oferecer a todos os empresários, não é? Que eu já percebi que é muito direcionado aos empresários. Helder, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Gosto muito do nome do teu podcast, Ok. porque eu acho genuinamente que nós tomamos conta desta cidade em vários fatores, não é? E no meu caso em particular, com os empresários que acompanho, que se não houvesse empresas, nada disto funcionava, não é? Portanto, revi-me imenso no nome. Sim, eu tenho um projeto muito giro, que nasceu de muitos anos de experiência na área do franchising e também de uma carolice pessoal, digamos assim. A The Alternative Board é uma marca americana, que eu tropecei casuisticamente em 2020, e identifiquei-me de tal forma que pensei, eu preciso levar isto para Portugal. Eu preciso que os empresários portugueses conheçam este conceito, que é de facto diferenciador na forma como eles depois são acompanhados. Explicando um bocadinho melhor, toda a gente conhece a consultoria e o coaching tradicional, aí acho que é claro para qualquer empresário como é que funciona. Aquilo que nós fazemos é gerar partilha entre os empresários. Oh, que giro. Que é diferente do networking que as pessoas estão habituadas a ir, aquela história dos almoços, dos pequenos almoços, etc., que são super importantes também para nós nos alavancarmos em termos de vendas do negócio, mas aqui neste caso nós criamos advisory boards. Então, o nosso fundador, que ainda é vivo e que tem 85 anos, Uau, o Ellen, mágico. e que eu gosto imenso dele e que tenho conversas muito frequentes com ele achou que, enquanto CEO do negócio, aquilo que mais o tinha ajudado era o seu advisory board, portanto, as pessoas que lhe davam conselhos. Que ele próprio às vezes diziam que eram conselhos estapafúrdios, mas que os faziam pensar. E, portanto, aquele espaço que ele tinha era o espaço em que ele pensava genuinamente sobre o negócio. Mas tu olhas para a camada mais pequena de empresas e tu pensas assim, com quem é que o empresário de facto fala e pensa o seu negócio? Com ninguém. Consigo, não é? Com ninguém, porque na realidade é Claro. super solitário, não é? Portanto, tu vais ao espelho e pensas e falas contigo próprio. Porque se tens um problema com a equipa, não vais falar com a equipa. Se tens um problema com o sócio, não vais falar com o teu sócio. Às vezes vais falando com o contabilista, mas às vezes também tens problemas com ele. Outras vezes pedes ajuda ao advogado, mas o advogado também já não é o teu melhor amigo. Portanto, chega ali a um ponto que tu ficas completamente sozinho. E invariavelmente, e acho que nisto te revês muito até pela tua história de vida, as decisões são tuas. E as consequências são tuas. Portanto, tu tens o peso completamente em cima dos teus ombros. Então, tu poderes partilhar isto com outros que passam o mesmo percurso e criar estes advisory boards é, de facto, aquilo que depois muda a realidade do dia-a-dia do negócio. É inspirador. Muito Pronto, e bonito. o Ellen fez isto há 35 anos atrás e quando eu tropecei pela marca pensei assim, que ideia genial. Podia ter sido eu a ter esta ideia, mas quando ele criou isto eu ainda andava de bicicleta, portanto não dava, não havia equiparação. Portanto, ele criou isto, foi-se desenvolvido, é uma marca que é internacional e que está em 27 países, o que também me permite perceber como é que os empresários pensam a nível global. E, portanto, eu consigo trazer aos empresários portugueses hoje em dia as tendências da Alemanha que estão sempre 2, 3 anos à frente de nós. E consigo perceber uma coisa fantástica que é, nós não somos assim tão diferentes dos outros empresários. A única coisa em que nós genuinamente pecamos é o facto de nós termos demasiados enrascados, que é uma coisa tipicamente portuguesa. É verdade, não é? confere. Pronto, e no desenrasque nós vamos nos chafando. Enquanto que noutros países aquilo é um processo, é um procedimento. E se não funciona daquela forma, não funciona, ponto. Nós, se não funciona daquela forma, temos 5 opções diferentes para resolver, não é? E resolvemos. De resto, as empresas são todas iguais. Apesar de vendermos coisas diferentes e termos posicionamentos diferentes, a base e a gênese tem que ser sempre a mesma. E, portanto, quando nós nos sentamos numa mesa com pessoas que não conhecem nada sobre o nosso negócio, vão-te fazer as perguntas que há muito tempo tu não fazes a ti próprio. Porque tu vais ter que explicar a alguém que não te conhece de lado nenhum, Que já nem tu sabes responder. que já nem tu sabes responder. Olha, uma pergunta que normalmente os empresários não sabem responder é: porquê é que criaste este negócio? Ok. Qual é o teu why por trás disto? E a realidade é que a vida vai acontecendo, tu tens 10, 15 anos de negócio, já faturas 6 milhões e lembras-te da pessoa que estava lá numa garagem a começar e dizes assim: eu não criei este negócio para isto, eu desviei completamente. E, portanto, tentas encontrar ali o teu porquê, muitas vezes neste caminho, não é? O porquê é que estás a fazer isto, o teu propósito, a tua motivação, justamente com estas perguntas simples, não é?
E quando tu não consegues defender o teu negócio perante alguém que não conhece lado nenhum, então... Como é que defendes a ti, não é? Como é que tu defendes num mundo que é o mercado? Então, imagina que este board é tipo um ringue de boxe, em que tens um mercado a bater-te. Mas antes disso, por trás de ti, tens uns treinadores que te dizem assim, ele vai dar um murro pela esquerda, ele vai dar um murro pela direita. Portanto, tu já sabes ao que vais. Não significa que não sofras, mas o sofrimento é muito menor e aquele peso que tu tens em cima dos ombros da tomada de decisão é muito mais fácil de gerir, não só porque tens o board, depois também tens quem gera esta história, que são as pessoas certificadas pela TAB, e com a agravante que tens o contacto deles. Portanto, se tu sabes que o teu colega passou por aquilo porque já ouviste a história dele há uns meses atrás, tu vais ligar e vais dizer assim, Helder, lembras-te daquela história que tu trouxeste ao board? Estou a viver isto agora. O que é que eu faço? Pronto, e tens ali uma linha aberta para poder partilhar dentro de um ambiente que vive um espírito de camaradagem e, obviamente, de confidencialidade único, como eu nunca vi em nenhuma comunidade de empresários, genuinamente. Ok. Que bela partilha. Olha, para mim está a ser maravilhoso só ter este conhecimento, porque desconhecia, e é sempre importante estarmos abertos a saber coisas novas. E Rita, que tipo de empresários é que, por norma, vocês acolhem e recebem e vos procuram? Olha, Qual é que é as áreas? nós fazemos fit com qualquer negócio Ok. até ao momento em que eles criam o seu próprio board. Portanto, há ali aquela dimensão já de média e grande empresa em que a nossa existência deixa de ter tanto significado. Não significa que a gente não possa ajudar, mas já não é tão importante para aquela empresa. E nós desenvolvemos os nossos serviços através de uma escada de crescimento. Portanto, nós temos desde o programa do Eu Presa, que é um empresário sozinho ou muito preso ao negócio e que precisa se libertar, até ao Chairman Board, que são empresas que já faturam acima dos 5 milhões e já têm mais de 100 colaboradores. Portanto, e a ideia é que o empresário, ao longo deste percurso, vai evoluindo até ao patamar que ele quer estar, porque é uma coisa que nós respeitamos imenso, que é o que é que tu queres fazer do teu negócio. Porque às vezes faturar 10 milhões não te dá a liberdade que te dá faturar 1 milhão. Foi. E aquilo que tu procuras é essa liberdade. É poderes ir buscar os filhos à escola, é poderes acompanhar o crescimento deles, é poderes tirar um mês de férias sem problema nenhum. E, portanto, 1 milhão serve para aquele objetivo. Portanto, a empresa até teria capacidade para mais, mas nós respeitamos aquilo que é o objetivo primordial do dono. E, portanto, há esta escada de evolução. Para todo o tipo de negócios dentro do universo das PMEs, nós temos serviços possíveis. E não temos só os advisory boards. Depois temos formação em liderança, comunicação, formação em gestão estratégica e sempre nesta premissa, que é aquilo que me apaixona e que me apaixona desde o primeiro momento na marca. É que eu não vou para lá fazer uma palestra chata sobre qualquer coisa. Por exemplo, o nosso programa de liderança e comunicação, os líderes vão para dentro de uma sala, criam uma comunidade advisor com os outros formandos e durante 1 ano eles vão ter que aprender, aplicar nas empresas e trazer feedback ao resultado. Portanto, não é só ir para lá ler um livro ou ver um PowerPoint. Trabalhar, é trabalhar mesmo. É estudar, é evoluir, Exatamente, é exatamente. Portanto, e é isto que eu gosto, que é a vida real a acontecer. Porque eu posso ler 50 livros se eu não aplicar nada, é só uma bonita biblioteca, só não é? teoria, não é? Exatamente, sim, sim. Muito bem. Olha, e qual é a maior queixa que tu ouves dos empresários que recebes? Tipo, qual é o maior desafio? Gestão de pessoas. A sério? Oh, curioso. Eu pensava que isso era super fácil. Gestão de pessoas. Ok. É o maior desafio. Portanto, entender o outro, compreender as motivações das outras pessoas e conseguir gerir as pessoas das equipas. Okay. Depois, em Portugal, há um problema gênese de base, que é a ausência de literacia financeira dos empresários, que tem decorrente do sistema educacional que nós temos. E essa é uma dor que nós identificamos e que trabalhamos, mas que não é aquela que eles sentem ser a maior. Okay. Porque na ausência de conhecimento de literacia financeira tu não sabes o que não sabes e, portanto, muitas vezes nós é que lhes alertamos para isso. Portanto, eu colocaria estes dois, não é? Literacia financeira e gestão de talento. Exatamente, gestão das suas equipas. Numa premissa base, que é comunicação. Pois. Portanto, a comunicação resolve 90% dos problemas da gestão de equipas e há esse gap das pessoas não conseguirem perceber como é que devem comunicar com as equipas. Mas porque não têm ferramentas, porque fogem de assuntos sérios... Vários fatores. Maioritariamente... Ausência de sistemas, de procedimentos... É tudo junto assim num cozinhado muito giro. Okay. A maior parte dos empresários em Portugal, e eu já fiz este estudo, portanto consigo ter aqui alguma estatística sobre o tema, com segurança, criaram um negócio porque gostavam de uma arte. Okay. Um exemplo. O meu pai montava stores e eu comecei a montar stores com ele e hoje eu tenho uma empresa de stores com 15 colaboradores. Como é que isto aconteceu? Não sei. Foi andando. Por
E chegas ali a um ponto que tu dizes assim, eu até ganho dinheiro, eu até consigo ter resultados positivos e tenho uma vida tranquila, mas eu não saio daqui deste buraco, eu estou sempre enfiado no armazém a resolver problemas. Autoemprego, portanto. É quase. Eu costumo dizer que é um emprego mal pago. Ok. Porque se tu és patrão, para ser só um emprego a receber um salário, mas ainda tens o risco dos impostos, o risco da operação, o risco de contratar pessoas, negócios, processos em tribunal e dos clientes, então trabalhas por conta do trem, que é muito mais fácil, não é? Pronto. Atenção, é um emprego mal pago. E neste intervalo a pessoa tem assim uma tomada de consciência que é, preciso de ajuda. E aí nós entramos e percebemos, olha, falta sistemas, criamos os sistemas, os processos, o que seja, organizamos. Falta-me know-how, damos formação. Eu até tenho isto tudo, mas eu preciso de alguém que me ajude a crescer e a sonhar. Temos os advisory boards, portanto há aqui várias ferramentas que nós vamos usando para ajudar estes empresários. Depois há um outro fator muito giro, que é a nossa geração já procura mais conhecimento do que a geração anterior. E a minha mãe era empresária, o meu pai também era empresário, os meus avós também eram empresários, portanto eu consigo ter aqui uma noção das gerações em que, por exemplo, a minha mãe diz, eu sempre fiz isto desta forma, porque é que agora vem aqui alguém dizer-me para fazer diferente? E nós já dizemos assim, eu sempre fiz isto desta forma, mas nunca ninguém me disse se isto estava bem feito. E, portanto, procuramos ajuda externa, muito Temos essa humildade, não é? Intelectual. muito nessa componente de validação. Será que eu estou a trabalhar bem? Depois nós preocupamos-nos mais com as pessoas com quem trabalhamos, portanto, somos uma geração a quem o bem-estar já é importante e obviamente queremos passar isso para as equipas, diferente daquele patrão que é a persona mais conhecida em Portugal, que é não quer saber dos trabalhadores, eu trato-os mal, eu grito com eles, não sei o quê. 1970. Cultura 1970, tal e qual, portanto, nós já trazemos aqui uma cultura muito mais de bem-estar, de equilíbrio, e isso significa que nós também temos que melhorar as nossas competências, porque senão não vamos conseguir acompanhar o mercado. E hoje em dia, para contratar as camadas mais jovens, então, isso é a condição fundamental. Portanto, no outro dia tivemos assim uma discussão geracional lá na empresa, discussão positiva. Claro, as discussões podem ser positivas. Exatamente. Nós temos aquela tendência de tirar blocos de férias de 15 dias seguidos e tal, e as camadas mais jovens dizem assim, mas para que é que eu quero esses dias todos seguidos em casa? Eu quero um dia aqui para ir ao festival não sei do quê, eu quero outro dia ali para juntar os feriados, eu quero aquele porque a minha amiga vai casar e eu no dia a seguir vou estar de ressaca e portanto quero curtir à vontade. Portanto já não é aquela coisa de ir 15 dias de férias, em que aliás já acham aquilo tudo uma seca ir tantos dias para fora, eu quero é conhecer 50 destinos, 4 dias de cada vez. E isto é muito giro de ver, e se tu transformações, não é? E se tu não te atualizas enquanto líder, tu não vais conseguir acompanhar. Não vais, de tudo. Eu agora percebo porque é que a malta mais jovem aqui do escritório tem aqui umas férias um bocadinho diferentes. E estranhas para nós. Nunca os condicionei, nem nunca... Eu também mas questionei assim, mas que raio de mapa de férias é este? Vocês parecem um queijo suíço cheio de buracos. Porquê? Porquê é que vocês não tiram uma semana a seguir? E depois, como nós temos uma equipa que vai desde... Portanto, a pessoa mais jovem da equipa, não contando com os estagiários que eu vou sempre recebendo todos os anos, porque gosto particularmente, tem 23, 24. E a pessoa mais velha tem 57. Portanto, nós somos 7 ou 8 que se sentam à mesma mesa e conseguimos ter este debate geracional, não é? Porque é que as férias de um lado são importantes, o que também nos ajuda enquanto consultores, obviamente, para quando chegamos às empresas podermos dar este feedback como te dei agora a ti, em que depois transforma a forma como tu vês as tuas pessoas e o teu negócio em si. Boa, olha, estás-me aqui a fazer várias, e se calhar quem está a nos ouvir também, aqui alguns Swifts que estão a nascer. Há bocado falámos dos desafios, mas agora eu perguntava-te, tens casos de sucesso neste boarding com estes empresários? Queres partilhar alguma história? Claro, confidencialmente. Eu até posso partilhar uma abertamente, porque ele permite-me. Nós costumamos dizer que o nosso melhor cliente é o David Carreto, da Carretos, que é uma marca que tem oficinas Mercedes. Eles só trabalham Mercedes e têm uma área muito específica, portanto, não é qualquer Mercedes que lá entra. E o David chegou até nós porque entrou num board. Quando ele estava a fazer o seu desenvolvimento em board, ele percebeu, através do feedback que foi obtido, que a equipa dele não acompanhava o seu sonho. E, portanto, ele tinha de trabalhar a equipa para acompanhar o seu sonho. E então nós começámos a trabalhar uma coisa que nós chamamos que é o Strato Pro, que é criar uma equipa de gestão independente do CEO para as tomadas de decisão do dia-a-dia. Portanto, ele queria que aquelas pessoas pensassem como ele e rumassem no mesmo destino. Isso significou que durante algum tempo nós tivemos que trocar cadeiras, porque nem todas as pessoas estavam aptas para a função. Ok? Portanto, é logo a primeira dor.
A seguir, nós percebemos que sem processo aquela empresa não funcionava, portanto, durante uns meses trabalhámos o documentar dos processos daquele negócio e pôr tudo em ordem com a equipa, porque eu não trabalho só na lógica de ir para lá dar informações. Portanto, a equipa partilhou o que queria, o que é que precisava e nós criámos com base nisso. E durante este processo eu alertei-o que os seus chefes de oficina precisavam de formação na componente de liderança e comunicação. Não só perante as equipas abaixo deles, como também transversalmente entre eles, mas acima de tudo perante o cliente, porque eles lidam com o front office, portanto, reclamações, problemas. Imagina o que é, tu vais com um carro à oficina, o carro sai de lá bem, passado uns quilómetros está avariado. A avaria pode não ter nada a ver com a reparação, mas o cliente vai achar que sim. Portanto, eles têm que ter essa capacidade de gestão. E então, neste momento, ele tem os chefes de oficina a trabalhar uma formação de 1 ano connosco de liderança e comunicação, a equipa de gestão intermédia a trabalhar toda a estratégia de 2026, porque já estamos nessa fase, portanto, 2025 já passou, já temos 6 meses, não é? Portanto, estamos a trabalhar a estratégia de 26 e ele, em particular, está a trabalhar a visão dele a 10 anos connosco. Portanto, para onde é que ele vai daqui a 10 anos? E este é um caso de sucesso tremendo, em que a Carretos era uma empresa que dependia muito dele e que hoje ele próprio diz: eu só venho aqui para me divertir e passear, portanto eu estou aqui no escritório só para ver o que eles vão fazer. Portanto, ele já não está na operação. Sabes o que é que isto lhe permitiu? Ele lançou o fim de semana passado uma ferramenta que andava a trabalhar há imenso tempo e que não tinha tempo para desenvolver, que é a primeira plataforma online de agendamento de revisões com orçamento na hora e agendamento por parte do cliente. Portanto, tu chegas à plataforma, metes a matrícula do teu carro, ele diz quais são os serviços que precisas, aprovas o orçamento, marcas e apareces na oficina naquele dia. O que para a nossa geração é fantástico, porque nós gostamos pouco desta coisa de ficar nos call centers à espera, etc. Portanto, no telemóvel conseguimos resolver. Isto era um projeto que ele tinha, que não conseguia trabalhar nele, porque estava sempre a ter que resolver o dia-a-dia da operação, que agora já não resolve, porque as outras pessoas foram trabalhadas para que conseguissem... Automatizar, não é? Aqui a questão é, muitas vezes, e eu disse isto ao David abertamente, e há muitos empresários que eu também digo, muitas vezes as pessoas não tomam a decisão autonomamente porque a bengala do dono é muito gira de ter. Ou seja, a responsabilidade vai passar para quem decidiu, que não fui eu, porque eu pergunto-lhe, olha, o que é que eu faço? Se ele me dá a resposta, a responsabilidade é dele, não é minha. Portanto, as pessoas têm que perder esse medo da responsabilização, mas para isso temos que criar uma cultura empresarial em que a responsabilização não é um erro, não é um problema, é parte do negócio. E o David tem esse mindset, obviamente, ele nunca encarou o erro como parte da responsabilização, portanto é mais fácil. Há empresas onde nós tentámos implementar isso e que não conseguimos, e eu também tenho os meus casos de insucesso, enquanto consultora, que ficam travados na mente do empresário. Portanto, tu não mudas quem não quer mudar. E, portanto, a equipa toda até pode estar a gritar por mudança, mas se o empresário não quer, não há nada a fazer. E, portanto, as coisas continuam da mesma forma. Claro. E eu, nisso, tenho também muito premente até onde é que eu vou e não vou. Portanto, se eu vejo que as coisas não estão a correr bem, eu falo abertamente com quem estou a trabalhar e digo, olha, isto não vai dar. Ou por culpa tua, ou por culpa da tua equipa, alguma coisa vai ter que mudar aqui, eu não posso ter no meu currículo um caso de insucesso por culpa vossa. Portanto, desculpem lá, eu estou aqui a fazer o meu trabalho, vocês têm tudo para dar certo, mas não querem. E há quem acorde nesse momento, e há quem desista, e está tudo certo, e a vida continua. Faz parte, não é? Sim. Olha, eu já agora perguntava-te, que já falámos do caso de sucesso, do caso de insucesso, que tipo de empresários é que te surgem. Já falámos da gestão do talento, não é? Sim. Da comunicação, ou seja, tudo o que se passa no mundo empresarial, no mundo corporate. Esta questão da inteligência artificial, como é que está a impactar os empresários? E como é que tu também podes trazer aqui alguma esperança relativamente Eu acho que a as este pessoas tema? ainda têm muito medo da inteligência artificial. Estamos naquela fase em que o mundo vai mudar, em que a maioria das pessoas, porque é natural do ser humano, tem retração à mudança. E, portanto, encara tudo isto com muito medo. Depois há os que vão de cabeça e que sem pensar nas consequências, e às vezes correm bem, outras vezes não tanto, não é? Portanto, tem esta mistura. O que é que eu particularmente, por exemplo, decidi fazer? Eu estou a desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial de consultoria de gestão, em que permite aos empresários ter no seu bolso um advisory board, se quiserem, dentro do telemóvel, ou terem uma análise por inteligência artificial daquilo que é o básico que qualquer consultor deve conseguir fazer. Depois fica para nós a especialização. E acho que é isso que as empresas têm de encarar. Aquilo que o Google consegue responder é um desmérito para nós. Então nós temos que passar isso para estas novas ferramentas e trabalhar exclusivamente no patamar a seguir. Onde é que está o medo? É que muitos depois não conseguem chegar a esse patamar a seguir, porque isso envolve muito estudo, muita preparação, etc. E tu aqui no teu negócio também sentes isso de certeza.
e depois nem toda a gente está preparada. Então, normalmente são esses que têm medo da inteligência artificial. Quem aproveitar esta onda vai se destacar no mercado seguramente a larga escala. E eu não acho que há negócios ou funções que vão desaparecer por causa da inteligência artificial, de todo. Eu acho que as pessoas têm que dar o que a inteligência artificial não dá e têm que acompanhar isso. Claro. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer. A minha questão é, os empresários têm medo, alguns, não é? Não estamos a falar da generalização. A própria União Europeia já foi altamente criticada e, recentemente, Portugal ainda mais criticado pela lentidão da aplicação da tecnologia e da inteligência artificial. Ou seja, há uma resistência clara da nossa cultura portuguesa. Sim. Não é? Mas aquilo que dizem é que se a internet criou muitos milionários, a inteligência artificial, em menos tempo, em 5 anos, vai criar muitos mais. Eu acredito plenamente nisso. E vai criar não é só para quem cria a inteligência artificial e quem está por trás disto. Vai criar para aqueles que a sabem usar bem. Na ótica do utilizador. Na Nós ótica não temos de ser um programador. Não é? Exatamente, na ótica do utilizador. Por exemplo, no meu dia-a-dia de trabalho hoje, a forma como eu desenvolvi as plataformas de IA com que nós trabalhamos permite-me que eu esteja aqui agora no podcast, porque senão eu tinha que estar em casa a escrever processos, procedimentos, etc. E eu tenho uma IA que faz isso e que eu depois corrijo. Eu depois dou aquele twist. A validação, não é? A parte humana, a parte técnica. E dou aquele twist de que há sempre falhas nesta componente de quem faz uma leitura menos emocional, não é? Mas que depois também tem o know-how que... Eu tenho 16 anos de consultoria e primeiro que eu consiga pôr isso dentro de uma IA também demora o seu tempo. Mas eu consigo não perder tempo a formatar documentos e depois não tenho que ter pessoas que são licenciadas a fazerem esse tipo de coisas, porque a IA faz por mim. Então, para que é que eu vou ter uma pessoa que tem um curso de gestão de empresas a fazer formatações do Word? Não, eu quero é que aquela pessoa entenda a componente do que está ali escrito e que seja capaz de a criticar positivamente ou negativamente, ou seja, tenha um olhar técnico sobre o tema. E, portanto, permite-me ter muito mais tempo livre para fazer o meu dia-a-dia, não é? Portanto, aquilo fica lá a trabalhar e depois eu vou lá ver se está tudo bem. É muito mais giro. Maravilha. Olha, e tens um livro. Tenho um livro. Queres falar um bocadinho do teu livro? Sim, olha, o livro que eu escrevi foi um bocadinho para trazer consciência aos empresários da importância de pararem e pensarem sobre o seu negócio. O livro chama-se mesmo Para, Pensa e Transforma o Teu Negócio, em que, curiosamente, eu escrevi o livro durante todas as viagens de avião que fiz naquele ano. Portanto, eu aproveitava o tempo de voo para escrever onde a mensagem que eu quero passar e que eu quero que fique clara para quem o lê é que se tu não paras para pensar o teu negócio, tu não vais a lado nenhum. E a analogia do avião para mim foi importante porque o piloto, quando está no avião, está em piloto automático, não é? Na maior parte das vezes. Portanto, o comandante está só a verificar se está tudo bem. E é isso que acontece nas empresas também. Tu só tens que estar lá para verificar se está tudo bem. Se o cockpit funciona, não é? Exato. A tua viagem está plena. Antes de nós iniciarmos aquela viagem, houve muito trabalho por trás. Um comandante, para chegar ao nível que tem que ter muita formação, tem que preparar muito bem o plano de voo, tem que saber o que fazer em todo o tipo de emergências possíveis e imaginárias. Portanto, ele tem que ter 50 mil planos para aquela viagem, por mais curta que ela seja. E o que falta aos empresários é que eles normalmente arrancam com o avião só. Sem plano. Sem plano. Vamos ver até onde é que vai. E sem ajustar o plano. E sem ajustar o plano, exatamente. Vamos ver até onde é que vai. Imagina, vem um Covid e agora? Olha, agora há uma empresa que na altura trabalhava comigo que foi o ano em que mais faturou. Porquê? Eles faziam perfumes e tinham álcool gel em estoque. E, portanto, nunca pararam durante o Covid. Claro. E eu falo justamente isso também no livro, que é, quando eu trabalho com os empresários, eu obrigo-os a preparar para o impensável. E às vezes chamam-me de louca. Dizer, isto não vai acontecer. Até que um dia há uma pandemia. E que, afinal, a Rita até tinha razão. E eu vou só ali àquele documento e está lá tudo o que eu tenho que fazer neste momento. Não é por acaso que as empresas maiores têm estes planos todos, porque elas sabem que pode vir a acontecer. Pode haver impacto no negócio, sem dúvida. Invariavelmente há. Mas eles estão preparados para isso. Além de eles terem folga financeira possível para isso, também têm a readaptação do mercado, não é? E muitos negócios morreram no Covid e muitos cresceram no Covid. E negócios do mesmo setor, da mesma atividade... O nosso foi quando cresceu mais, foi no Covid. Do mesmo setor, da mesma atividade, tens certeza absoluta imobiliárias que fecharam. Que não se conseguiram aguentar.
E tens outras que perceberam que as pessoas, Era uma depois de terem oportunidade. estado trancadas um ano num apartamento, queriam era comprar uma moradia. E, portanto, houve imensos apartamentos a serem vendidos e imensas E moradias. varandas, e cliente internacional. E Exatamente, portanto, aplicámos muito mais rapidamente tecnologia e onboarding tecnológico. e por aí E o fora, Zoom, portanto. hoje em dia, é o que poupamos de combustível, de paquímetros Exato. e de revisões de carro utilizando o Zoom. Não é? Antigamente era impensável tu teres reuniões de caráter estratégico de alto nível nas empresas em Zoom. Hoje em dia não fazes outra coisa. Impossível. Não é? E as pessoas... E depois a seguir ao Covid o que eu noto é os planos seguintes, é os que regrediram disso, os que obrigam as pessoas a ir ao escritório, os que obrigam a que as reuniões sejam presenciais, pronto, tudo isso depois também tem o seu reverso de medalha, parece que as pessoas não aprenderam algumas coisas, mas pronto. Faz parte. Faz parte, sim. Portanto, e tudo isto que nós dizemos ou que fazemos está nos livros de gestão. Portanto, eu aprendi isto na faculdade. Lembro-me muito desta frase de uma professora de gestão e análise financeira que me dizia assim: quando a Shell sai de um país, é porque o país vai entrar na bancarrota. No dia em que a Shell saiu, eu percebi que nós íamos entrar na bancarrota que vivemos em 2008, 2012. Portanto, isto está documentado. É só tu saberes interpretar o que está à tua volta. Só que se tu estás todos os dias na operação, Imbuído. não consegues ver o que está a acontecer à tua volta. Portanto, tu não consegues levantar a tua cabeça e perceber o que é que está a acontecer. Como é que o teu concorrente está a trabalhar, como é que o mercado se está a posicionar, que oportunidades é que estão disponíveis ou, no mais básico, como é que está a tua equipa. Agarrando aqui neste nosso exemplo, se tu ficas trancado aqui o dia inteiro desta sala, como é que tu sabes que a pessoa que está a atender os clientes se está a atender bem, se está a atender mal? Como é que tu controlas isso? Não controlas porque estás aqui neste quadradinho isolado de toda a gente. Portanto, a função do dono do negócio, a determinado momento, porque sabemos que os negócios têm as suas evoluções, é vir aqui só para ver se está tudo bem. E quando não está, dar o seu twist e dizer, olha, é para fazer assim, é para fazer assado, vamos para aqui e vamos para ali. E confiar na equipa que tem para que as coisas consigam rolar. Acreditar, não é? Acreditar. Tu falaste aí numa coisa muito importante, do meu ponto de vista, que é nas empresas normalizarmos o erro. Não como algo negativo, mas como é que nós podemos resolvê-lo e corrigir. Achas que isso tem um grande impacto nas equipas e nas organizações, esse mindset? Transforma tudo completamente. Eu já lidei com equipas que escondiam os problemas para não serem chamados à atenção por causa do erro, da forma como falavam com eles os seus julgados, não é? Os seus chefes, que não eram líderes, eram chefes. Eram crucificados, havia gritos. Eu cheguei a estar numa fábrica onde havia inclusive agressão física, para teres uma noção, não é? Portanto, ainda vivemos este mundo às vezes. Portanto, as pessoas escondiam os erros e chegou ao ponto de usarem senhas de outros colegas para taparem os erros deles e coisas assim do estilo. Isto para mim é impensável numa cultura que não seja... Ou melhor, isto é uma cultura tóxica, não é? Portanto, isto não faz sentido nenhum. As pessoas têm que ter a vontade de chegar ao pé do seu líder e dizer assim, errei. Sentarem-se os dois e perceberem porquê. A falha foi por falta de formação, falta de conhecimento, distração, problemas pessoais, porque nós somos só uma pessoa e não conseguimos desligar. Essa coisa de os problemas ficam lá fora da porta, esquece. As pessoas trazem os seus problemas para dentro das empresas e nós temos de ter a capacidade de os compreender também. E poderem falar abertamente sobre isso. Ou seja, eu tenho uma colaboradora que passou no início do ano por uma situação muito complexa, pessoalmente, e ela estava a falhar. Eu disse assim, o que é que se passa contigo? Se tu não me partilhas o que é que se passa, eu neste momento tenho que te despedir porque tu não estás a cumprir. E ela teve a abertura suficiente para falar comigo. Eu disse, ok, então vamos fazer um plano. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso aqui, temos estas métricas para ir analisando. Se cumprirmos isto tudo, está tudo certo. E ela transformou completamente a vida pessoal dela porque sentiu que a empresa era o seu espaço seguro. Ela não ia perder aquilo, por mais que ela precisasse de estar ausente várias vezes, por mais que ela precisasse de reestruturar toda a sua vida pessoal, e isso deu-lhe o conforto que ela precisava. Ela sabia que ali havia segurança. Da mesma forma, eu também, às vezes acontece-me na equipa, eles já estão tão treinados que é, esqueci-me de emitir a fatura e enviar ao cliente, mas eu já emiti a fatura, já enviei ao cliente e eu já sei que vou ser penalizada por isto, mas não vai ser muito porque tu gostas de mim. Pronto, às vezes já fazem estas conversas, sabes? Ou seja, aquilo já é um ambiente tão leve que elas já sabem que aquilo que eu vou perguntar é porque é que aconteceu, portanto elas já vão à procura do porquê. Quando já me trazem o problema já vem tudo mais do que mastigado, não é? Inclusive é com a solução, e portanto eu só tenho que validar se concordo com a solução ou não. E aquele erro não volta a acontecer, isso é que é a parte curiosa.
Maravilha. Porque como as pessoas ganham capacidade crítica para analisá-lo, depois já não precisam que eu ande sempre atrás delas para lhes lembrar que eles têm que fazer aquilo, não é? E eu aprendi isto numa formação, lá está, em que é tu conseguires que a tua equipa se ponha na perspectiva de fora para verem como é que eles trabalham. Então, quando eles erram, as primeiras vezes eu digo sempre assim, se tu estivesse aqui, agora, na minha pessoa, o que é que tu sentirias sobre o que acabaste de fazer? Pois. Como é que tu lidarias com o erro que acabaste de cometer? E quando a pessoa sai de si própria e começa a olhar de fora, começa a perceber também o nosso papel enquanto líderes. E as coisas ficam mais fáceis para tu conseguir gerir. Agora, que nós ainda estamos a anos de luz nas empresas portuguesas disso é complicado. Até porque nós temos um sistema educacional que o erro é muito mal visto. Portanto, nós não ensinamos as crianças a errar. Nós não ensinamos as crianças a caírem, a aleijarem. demais. Exatamente. Excessiva até. Pronto. E falhar não faz-te um falhado. Eu lembro-me que quando me candidatei a Master da TAB, o Alan fez-me uma pergunta. A primeira pergunta que ele me fez na entrevista foi: quais foram os maiores erros da tua vida? E o que é que aprendeste com eles? Pois. Ele não queria saber os meus sucessos. Porque o sucesso é uma coisa fácil de gerir. Mas e os insucessos? As Como é tuas que sais quedas? das situações difíceis? Como é que tu deste a volta aos problemas Claro. que tu viveste? Como é que isso impactou em ti? O que é que tu aprendeste? Continuaste com o mesmo erro? Mudaste? Isso é que faz crescer. O erro faz-te crescer. E nós temos que estar preparados para as organizações falharem, as pessoas falharem, os clientes falharem e conseguirmos dar o peito às balas e dizer: somos todos humanos, está tudo bem. E dar a cara. Eu digo sempre, errar 20 vezes a mesma coisa não está tudo bem. Errar a primeira vez e aprender com o erro está tudo bem. Pronto. Há erros mais graves, há erros menos graves, mas é tudo parte da E história. assumirmos a responsabilidade, E não é? assumirmos Perante os danos causados. Perante os danos causados, perante os clientes que eventualmente isso tenha tido impacto, perante as pessoas à nossa volta, e dizer: olha, falhámos, acontece. Agora estamos aqui para resolver. Não é? As quedas fazem parte do crescimento, não é? Se tu não caíres a andar de bicicleta sem rodinhas, como é que tu vais aprender a equilibrar-te? Não dá, é impossível. Olha, sabes como é que eu aprendi a andar de bicicleta? O meu pai, que já faleceu quando eu tinha 12 anos, em Rio Maior, havia um jardim, ele pôs-me em cima da bicicleta e empurrou-me. E bora. E eu fui, bati com a cabeça e fui para o hospital, não é? Por isso aprendi a andar de bicicleta. Hoje em dia, e eu acho bem, sou de acordo, é rodinhas, é o avô pega atrás, a avó à Sim. frente, a mãe. Eu acho que só falta irem de grua, não é? Exato, com as Será que crianças. estamos a chegar numa geração que é os nenúfares? Eu noto muito isso, até porque eu tenho uma filha com 8 anos e que toda a gente diz que ela é super desenrascada, mas a realidade é que ela não é desenrascada, ela aprendeu a errar. Então, por exemplo, lembro-me quando foi para andar de bicicleta, eu disse-lhe assim: se queres uma bicicleta nova, tens que aprender a andar de bicicleta em 2 dias. E ela foi, ela tirei-lhe as rodinhas e ela foi lá para a rua, andou, caiu, levantou-se, até que mandou um grito e disse assim: mãe, já sei andar. Assim, pronto, então tens uma bicicleta nova. E eu não estive lá para ver, ou seja, eu deixei-a completamente sozinha nos seus falhanços. Legal. Ajudei o que ela achou que ela precisava de ajuda, mas no mais ela teve que ir sozinha, pronto. E eu acho que falta muito isto aos miúdos. Por exemplo, eu mando a minha filha às compras com dinheiro e digo: olha, confere o troco. Confere o troco. Tem 8 anos. Uau! Compra, faz a conferência, vê o talão, vê se não te enganam, garante que está tudo bem. Eu fico do lado de fora do supermercado. Aqueles mini-mercados, pronto. Claro, Ela manda certo. para o continente gigante. E ela vai, já toda a gente a conhece, toda a gente a ajuda, ela chega e diz que está tudo certo e mostra-me que está tudo certo. Depois a professora pergunta-me que exercícios é que eu faço com ela em casa porque ela tem um raciocínio matemático muito avançado para a idade. Eu digo que não faço nada, eu só o mando. A vida. Exato, viver. A vida. Viver. Claro. Exatamente, tal e qual. A minha filha já compra e vende cromos do Mundial, porque ela tinha aquele budget para fazer a caderneta. E, portanto, ela vai para a escola, transaciona, vem-me com dinheiro, tem a caixinha dela e organiza as coisas todas. Mas é uma empresária. Em ascensão, claramente. Ainda por cima, com os conhecimentos da mãe é melhor ainda. Exato, fica mais fácil, sim. Claro. Olha, Rita, o mundo está a mudar, não é? Nós já falámos do Covid, tivemos uma guerra, a seguir tivemos outra, depois tivemos inflação, depois taxas de juro, agora a inteligência artificial, temos também estas alterações climáticas que também têm um impacto muito grande na mobilidade e da forma como os empresários se movimentam. Como é que podemos trazer, ou como é que tu podes, como é que a tua empresa pode, a tua marca, trazer alguma serenidade, alguma paz, alguma visão, algum futuro para pessoas que estão completamente perdidas? Por exemplo, nós aqui em Alvalade vimos todos os negócios em que os donos de negócio têm mais de 65, 70 anos, estão todos a fechar. E sabes porquê? Porque as empresas em Portugal não são feitas para serem vendidas. Ok. Este é um erro estratégico nacional.
que as novas gerações já vêm a colmatar isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha, eles quando criam um negócio é a pensar no dia em que o vão vender. Então, eles organizam tudo para o venderem. Aqui nós criamos um negócio para ficar para o filho, mas depois o filho não quer aquele negócio, porque ele quer outra coisa da vida, porque é uma pessoa que tem direito a ser quem quer ser, não é? E depois não há esta passagem e depois as pessoas chegam a uma determinada idade e têm que fechar o negócio porque ninguém o quer seguir. E a preparação para a venda do negócio exige um conjunto de coisas que não se faz do dia para a noite. A menos que tu queiras vender barato, o que também muitas vezes não é a melhor opção, não é? Portanto, mais vale fechar. E esta transformação é um bocadinho por aí. Se tu fores olhar para a forma como, por exemplo, vamos para um negócio simples, papelarias. A forma como eram as papelarias antigamente e como elas se posicionam hoje, até com marcas grandes, até em regime de franchising, tu tens que ir atrás do processo ou então morres, não é? E muitas vezes as pessoas criam a papelaria porque é uma maneira de eu estar entretida enquanto pessoa ou enquanto, sei lá, eu lembro-me, por exemplo, de uma senhorinha que tinha lá uma papelaria no bairro, que ela criou aquilo para ter entretém, porque o marido tinha uma fábrica e ela queria estar ocupada, e tinha 3 filhos e, portanto, tinha lá uma funcionária e aquilo ia dando para os euromilhões e pouco mais. Portanto, e está tudo certo, são modelos de negócios, as pessoas têm que estar preparadas que aquilo nunca vai sair dali. Boa. E não vão conseguir vender e vão ter que fechar um dia, não é? Portanto... Olha, Rita, esta conversa está a ser incrível, ok? Há alguma recomendação que queiras deixar aos empresários que nos estão a ouvir e empresárias, ou os que querem ser, porque há pessoas que estão ali que amanhã podem querer ser também empresários, não é? Nunca decidas nada sem pelo menos perguntar a 5 pessoas. Uau! É o conselho que eu dou hoje. Olha que grande aconselho. Nunca tomes uma decisão sem consultar as primeiras 5 pessoas. 5 pessoas. Ok. Pessoas que são mais próximas, mais distantes, mais conhecedoras sobre ti e o processo, ou menos conhecedoras. Garante que tens perspectivas diferentes sobre o problema que tens que decidir e depois tomas a decisão com mais consciência. A decisão pode ser a mesma que já tinhas inicialmente. Ok. Mas pelo menos tu sabes, porque alguém te avisou, que vão acontecer determinadas coisas que tu não tinhas perspectivado no início da tomada de decisão. Olha, eu acho que é uma excelente forma de terminarmos e deixarmos as pessoas a pensar. Rita, muito obrigado Obrigada por ter eu, mais estado uma vez. connosco e comigo. Foi um gosto conhecer-te. Não conhecia, tens uma energia maravilhosa e também um conhecimento poderoso. Por isso, vai por aí fora. Obrigada. Continua a brilhar e eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ficar conectados para todo o sempre. Está bem? Obrigada. Por isso, foi assim o nosso 28º Rerun This City com a Rita, que nos trouxe aqui uma visão empresarial. Eu diria que só quem pôde assistir e teve esse prazer sabe o que é que foi falado aqui, por isso, obrigado a todos e a todas e até já.